7 princípios de produtividade do livro Mais Esperto que o Diabo. Está confortável no aconchego da preguiça e não faz ideia de como sair dessa situação? Acho melhor então você conhecer os princípios de produtividade o quanto antes. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill traz uma hipotética entrevista com o ser mais odiado por várias religiões, a fim de nos proporcionar um verdadeiro guia para não nos alienarmos e seguirmos uma trilha de sucesso. Confira agora os insights. 1. Escolha um propósito de vida. O capítulo 8 do livro de Napoleon Hill aborda sobre a importância de ter um propósito definido, sendo que o excelentíssimo capeta indica como algo primordial. No intuito de escapar do ritmo hipnótico da alienação, o entrevistado revela que desde a infância temos a capacidade de criar propósitos, mas nem sempre usamos. Partindo dessa premissa, ter objetivos e metas muito bem claros na vida faz com que os seus pensamentos e suas atitudes tenham um foco específico. A partir desse foco, torna-se menos complexo encarar os desafios que tem pela frente, de modo que consiga realizar as tarefas demandadas e afaste a procrastinação. 2. Tenha autodisciplina no que for fazer. O Mochila de Criança revela no livro que um pensamento disciplinado e organizado significa a morte para ele, desencorajando as atitudes diabólicas e o controle mental. Diz também que é de suma importância a autodisciplina, ou seja, a pessoa ter o domínio de si mesma para afastar vícios e se concentrar no que realmente interessa. O desejo desenfreado por comida, por exemplo, gera problemas de digestão e pode se manifestar em doenças com o tempo, inclusive, proporcionando emoções sabotadoras. Tendo isso em vista, reconheça os seus pontos fracos e fortes e saiba o que te descontrola, de modo que a sua produtividade não seja abalada por excessos. 3. Aprenda a lidar com os erros de forma positiva. Pode parecer estranho, mas o fracasso é sim uma bênção disfarçada, bem como uma mola propulsora para chegarmos em um ponto futuro muito melhor do que iniciamos. O Coisa Ruim menciona que cada derrota traz consigo uma semente de novas oportunidades, cujo sucesso se encontra a um passo curto do ponto em que desistimos. Aprender com as adversidades e rir de si mesmo faz com que a mente se liberte, de modo que aceitemos que não somos imbatíveis, mas que é possível seguir em frente. Mais do que o conceito de resiliência, muito abordado por coachings por aí, devemos focar na antifragilidade, isto é, melhorarmos a partir de uma situação inesperada. 4. Cerque-se de boas influências. Basicamente, as pessoas absorvem e assumem para si, inconscientemente ou de forma consciente, os hábitos de pensamentos de outras pessoas com as quais convive. Portanto, o cão tinhoso dá a dica que dependendo do nosso círculo de amizades, podemos chafurdar na lama ou galgarmos conquistas de forma contínua. Sendo assim, um dos grandes princípios de produtividade é ter por perto boas influências, buscando não só uma boa amizade, mas uma parceria estratégica. Se ao seu redor tem pessoas que só sabem reclamar da vida, apontar defeitos nos outros e que vivem de mau humor, afaste-se o quanto antes e mude o seu cenário. 5. Aprenda a administrar o seu tempo. O pútrido convidado de Napoleon Hill afirma que o tempo é a lei do ritmo hipnótico, dividindo os hábitos em pensamentos positivos e negativos. Além disso, enfatiza que a natureza dos pensamentos aliada ao tempo é o que transforma o conhecimento adquirido em verdadeira sabedoria. Reflita sobre como você administra o seu tempo e de que modo isso impacta no seu dia a dia, pois perdemos excelentes oportunidades quando desperdiçamos cada hora. Desde que haja disciplina, organização, propósito e condições externas favoráveis, você pode desfrutar de bons resultados e administrar melhor sua trajetória. 6. Busque harmonia e equilíbrio mental. Todas as leis naturais acontecem de forma ordenada por meio da harmonia, forçando-nos a termos uma boa relação com o meio ao qual convivemos. Portanto, dentro do princípio da harmonia, vemos no livro que a natureza nos proporciona o privilégio de estabelecermos ambientes físicos, mentais e espirituais. Indo mais além, as pessoas que sabem o seu propósito conseguem afastar a alienação, encontrar equilíbrio e, ainda, moldar o ambiente ao qual convivem de forma natural. Para tanto,
Tenha inteligência emocional e busque fontes novas, a fim de colocar os pensamentos em ordem e produzir de forma exemplar. 7. Pense antes de falar ou agir. Como o último ponto citado pelo Tinhoso, a cautela serve em diversos momentos da nossa vida, de modo que possamos planejar os movimentos antes de executarmos. Se for delegar tarefas, por exemplo, haja com empatia e seja gentil com a pessoa, pois ninguém é obrigado a aturar enfezamento alheio de graça, não é mesmo? Quando respiramos fundo e pensamos antes de falar alguma coisa, o ato em si é amenizado e, com isso, refletimos se vale ou não a pena comprar certas brigas. Todavia, fique de olho para que a cautela não caminhe pela linha do excesso, porque isso se transforma em medo, uma areia movediça que pode nos levar ao fracasso. Em resumo, os princípios de produtividade estão em ter um propósito definido para nos cercarmos de boas influências, a partir da autodisciplina, do equilíbrio mental e da cautela para aprendermos com os erros e administrarmos o tempo.